Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 17 horas, então vamos acompanhar mais notícias dessa tarde de sexta-feira. Vamos lá para o Rio de Janeiro, onde criminosos usaram ônibus para fazer barricadas e bloquear ruas. Vamos ver as imagens. Pelo menos 3 ônibus e um caminhão foram usados por criminosos como barricadas na zona norte do Rio. A ação tentava dificultar o acesso da polícia durante uma operação na comunidade do Complexo da Pedreira, Quitanda e Lagartixa, na manhã desta sexta-feira. Os bandidos também atearam fogo em pneus na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. e na estrada de Botafogo. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes fazem hoje uma ação para cumprir mandado de prisão, com o objetivo de impedir os roubos de carga de veículo, além de evitar disputas territoriais entre grupos rivais na região. Por volta das 11 horas da manhã, os veículos já tinham sido retirados das vias. Segundo a Rio Ônibus, nos últimos 12 meses, 136 ônibus foram sequestrados. Em nota, a concessionária destaca a necessidade de ações efetivas das autoridades de segurança pública para resolver a situação e garantir o direito de ir e vir do cidadão. E olha só essa história também lá no Rio de Janeiro. O IBAMA determinou que as girafas importadas pelo Bioparque do Rio de Janeiro sejam repatriadas para o continente africano. O repórter Anderson Nascimento vai trazer os detalhes. Acompanhe. Nesta quinta-feira, o IBAMA determinou que as girafas que foram importadas pelo Bioparque sejam repatriadas para países africanos como Angola e a África do Sul. A decisão foi tomada depois da morte de 4 animais que foram trazidos. 2 meses depois da chegada das girafas, 3 delas morreram ao tentar fugir do local onde estavam confinadas. 2 anos depois, uma outra morreu de uma doença muscular. Os laudos das necropsias realizadas revelaram que as girafas passaram por muito sofrimento antes da morte. Investigadores apontam que elas foram acomodadas em baías de 31 metros, com pouca luz, alta umidade, mobilidade limitada e cercadas de excrementos. O assunto foi parar na Justiça. O TJ do Rio informou que o processo corre em Mangaratiba e que foi remetido ao juiz para análise de pedidos feitos pelas partes envolvidas na ação. A soma das multas aplicadas ao Bioparque ultrapassa os 4 milhões de reais. Para a Polícia Federal, foi o maior caso de tráfico de animais na história do Brasil. Além da determinação, o IBAMA multou a empresa por maus tratos e ordenou a perda da posse dos animais. 14 girafas continuam vivendo no mesmo local, em um resort em Mangaratiba. Em nota, o Bioparque disse que desde a chegada dos animais seguiu as orientações de órgãos reguladores e teve consultorias nacionais e internacionais para assegurar a adoção de práticas de excelência. Mas que irá colaborar com as autoridades. A instituição reiterou que as 14 girafas estão em boas condições e negou que houve maus tratos. E agora vamos ver uma história impressionante. Um argentino, ele é suspeito de ter soltado um jacaré em um lago que fica na fronteira com o Brasil. E o local é frequentado por muitos banhistas. Vamos ver. Um jacaré foi solto por um argentino em um lago turístico de propósito. O caso aconteceu na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Segundo a Polícia Militar da fronteira, o suspeito está sob investigação. A busca pelo animal movimentou autoridades dos 2 países. A região não é o habitat natural de jacarés. E apesar da prefeitura proibir nadar e pescar no lago, é comum encontrar banhistas desrespeitando a regra. Conforme o governo municipal da Argentina, a operação visa garantir tanto a segurança dos visitantes quanto o bem-estar do animal, deslocando ele para um habitat mais adequado. Não há informações e detalhes de quando o animal foi colocado no local e nem o estado de saúde ou espécie dele. Vamos mudar de assunto agora para falar de esportes. Amanhã começa a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19h30, o Criciúma recebe o Corinthians no estádio Heriberto Wilson. E o jogo promete ser bem disputado. O Criciúma tenta fugir do Z4 e o Corinthians tenta ali cavar uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. No mesmo horário, o Cuiabá, que já está matematicamente rebaixado, joga em casa contra o Bahia. E às 21h30, o Atlético Goianiense
também já rebaixado no campeonato, visita o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. No domingo tem mais jogos. Às 16 horas tem Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio e ainda às 16 horas tem briga na parte de cima da tabela do campeonato entre Flamengo e Internacional. E às 18h30 a bola rola em 3 confrontos. Bragantino e Cruzeiro em Bragança, Atlético Paranaense e Fluminense na Liga Arena e para encerrar a rodada, Vitória e Fortaleza lá no Barradão. Então vamos ficar aí de olho nesses grandes jogos. Por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia e não se esqueça que aqui na HIT as notícias não param, temos jornal toda hora. Acompanhe mais notícias às 18 horas com Ismael Nascimento. Até mais!